Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o jogo que aconteceu às 11 da manhã, agora, né, que foi Internacional e Flamengo. Foi uma vitória do Internacional de virada sobre o Flamengo. Porém, o Flamengo ele mostra que evoluiu em alguns aspectos, mas a gente vai falar um pouco desse episódio, dessa construção que o time de Jorge Sampaoli começa a ter. Embora o Inter tenha ganhado, boa parte da torcida do Flamengo até elogiando a postura do time. Só deu bobeira ali realmente no final, onde acabou tomando uma virada, né? Um belo gol do Maurício. E a gente vai falar sobre isso. E outro assunto também que a gente vai falar é um pouquinho sobre o jogo que nós teremos às 16 horas, que é Vasco e Palmeiras. O Vasco chega aí no Maracanã lotado, cara. Quase 70 mil ingressos vendidos. Inclusive os donos do Vasco estão presentes para assistir o jogo. Sócios fundadores da 777 Partners, eles estarão presentes no jogo e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Bem, começando com o primeiro assunto aí, vamos falar do jogo agora às 11 da manhã. A primeira coisa é um jogo às 11 horas da manhã. Eu acho que isso fica muito claro e nítido para todo mundo, para qualquer time, que não faz sentido nenhum. O jogador ele é acostumado a fazer todos os jogos o ano inteiro noturnos. 7 da noite, 9 da noite, 7 da noite, 9 da noite. E de repente eles vão lá e colocam um jogo às 11 da manhã no meio de uma temporada. A sorte, né, menos mal, que ainda o jogo ele foi lá no sul. Então a temperatura estava mais amena. Mas, cara, quando você vem para regiões, por exemplo, regiões do Nordeste, regiões do interior de São Paulo, regiões de Centro-Oeste, cara, pelo amor de Deus, um jogo às 11 da manhã é um crime contra a fisiologia de qualquer jogador de futebol. E também, cara, é um risco até à saúde do cara. Expor o cara, né, a radiação desse horário realmente traz um risco aí. Uma pessoa que reclama muito disso foi o Abel Ferreira. Inclusive, no livro dele, ele traz esse ponto de que jogo às 11 horas não tem nada a ver. Fisiologicamente atrapalha e bagunça todo o processo de maturação, performance do jogador. Eu falei aqui que quando o São Paulo ele chega no Flamengo, ele vai ter que fazer ali uma reconstrução. Impressionante a desconstrução que o Vitor Pereira causou na equipe do Flamengo. Cara, assim, o Sampaoli, ele vai ter um trabalho longo pela frente. Ele vai ter um trabalho de construir um Flamengo que foi desconstruído pelo Vitor Pereira. Desconstruído em aspecto estrutural e tático, desconstruído em aspecto físico, desconstruído em aspecto mental. Enfim, é um time totalmente desconfigurado frente àquele time do ano passado. E chega com uma formação mais conservadora para enfrentar um Inter também pressionado em sua casa, onde o Mano Menezes, onde a torcida tem pressionado muito o seu cargo. E, cara, isso influencia muito, porque os jogadores do Inter, eles entraram com o objetivo, a pressão e a obrigação de sair com a vitória. E eles fizeram isso. O Flamengo teve uma atuação ruim? Não teve uma atuação ruim. O São Paulo ele faz uma formação 4-3-3, ele puxa para uma formação mais conservadora, até porque o Internacional ele também vem com uma formação conservadora e ele vem apostando muito ali nos seus pontas, nas suas velocidades pela diagonal, na sua infiltração em velocidade. E se o São Paulo tivesse vindo com um esquema de 3 zagueiros, onde os alas eles saíssem mais no setor ofensivo, isso prejudicaria muito o desempenho da equipe e talvez o Inter até começaria a engrossar mais o caldo. O jogo ele fica muito equilibrado no primeiro tempo, o Inter consegue ter um pouco mais da posse de bola, o Flamengo se sente um pouco incomodado que não consegue essa posse de bola e tem o objetivo de começar a ajustar sua marcação. O grande problema do Flamengo hoje é a velocidade em transição, que ela não existe em todas as jogadas, e principalmente também a questão da marcação. Inclusive, o segundo gol no finalzinho, o Maurício ele tem tempo de ajeitar a bola, ele tem tempo de olhar o goleiro adiantado e tem tempo ainda de fazer a cobertura ali para encobrir o Santos. Então assim, mano, o jogador ele tem tempo de pensar em toda a jogada sem simplesmente ninguém vir marcá-lo, sem simplesmente ninguém vir incomodá-lo. Então realmente é uma falha muito grande de marcação que o Flamengo tem hoje e esse é o objetivo do São Paulo, construir, né, do São Paulo consertar isso no Flamengo. Eu não acho que o Flamengo tenha feito uma partida ruim, o Inter também, eu acho que foi uma partida muito aberta para as duas, aquele golaço do Gerson, né? O Gerson fez realmente uma jogada muito boa, né? Desde o início da jogada até na sua transição, hoje o Gerson fez uma partida realmente muito além das últimas que ele tem feito, isso mostra ali uma evolução, mas eu sinto um Flamengo melhor estruturado. No final do jogo, cara, o Flamengo na verdade colocou até uma bola na trave, né? Pressionava bastante ali o time do Inter. Porém, com o Maurício, com a entrada do Maurício, que realmente, cara, fez uma partida assim, né? O cara entrou e mudou toda a dinâmica ofensiva do Inter no jogo, conseguiu ali
um empate e depois conseguiu ali uma virada, né, enxergando realmente onde ele tinha que colocar a bola. Fica muito evidente que o Vitor Pereira ele desconstruiu o Flamengo e essa reconstrução ela vai ser demorada. Porém, mano, não acho que foi um jogo horrível do Flamengo, não, frente os que a gente via com o Vitor Pereira, que era um time desconfigurado, era um time aberto nos seus setores de meio, era um time, né, totalmente espaçado, totalmente vulnerável. Se fosse com o Vitor Pereira, mano, pode ter certeza que o Inter ele teria feito muito mais mesmo, de verdade. Agora, sobre o segundo assunto que a gente vai falar é a respeito do jogo de Vasco e Palmeiras. Cara, o jogo ele tem quase 70 mil ingressos vendidos. Esse vai ser o primeiro jogo do Vasco, né, com a volta da Série A como mandante. Então é um jogo muito assim significativo, é um jogo que tem uma simbologia muito forte. Porém, cara, a pressão é do Vasco hoje. Eu acredito que hoje quem entra com a responsabilidade, a obrigação de vencer é o Vasco. O Palmeiras ele vem com aquele time que a gente já conhece, é aquele time que nem sempre tem a posse de bola, é aquele time que nem sempre tem o domínio de jogo, mas ele tem a regularidade e a constância de ter um trabalho técnico onde ele consegue mexer em diversas variáveis ao longo da partida e fazer essas modificações, fazendo com que o time performe melhor e fazendo com que o time consiga muitas vezes contra-ataques e projeções ofensivas muito agressivas e converta isso em gols. Ontem eu coloquei um vídeo aqui de um vascaíno, pessoal lá do canal Atenção Vascaínos, falando, né? Ele falou que o Palmeiras ele tem vários jogos dentro de um jogo, porque o Abel ele conhece muito as suas peças, ele já está há muito tempo com o elenco, ele tem vários arranjos e jogadores e peças diferentes que ele pode trabalhar e ele pode mesclar isso com maneira de mudar a configuração de jogo de acordo com a necessidade ao longo do tempo. Então eu acho que o Palmeiras ele não tem a obrigação de vencer hoje. Eu acho que essa obrigação a gente pode transferir para as torcidas irmãs aí, os vascaínos. Eu acho que o Vasco ele tem a pressão sim por estar na sua casa, os donos do Vasco, né, os investidores fortes do Vasco também vão estar presentes no jogo. Eu acho que por toda essa simbologia e tudo que significa esse jogo, o Vasco ele tem sim essa obrigação e entrar com a obrigação de vencer contra um Palmeiras regular, constante, cadenciado e muitas vezes, mesmo que acaba não jogando bem, consegue converter gols e consegue sair com vitórias, realmente a coisa começa a ficar mais complicada para os caras. Coloca nas opiniões aí o que vocês acham a respeito de tudo isso. E é isso daí, mano. Forte abraço a todos. Valeu, falou. Até mais.